Oi, meus amores, tudo bem, gente? Quanto tempo faz que eu não gravo um vídeo aqui pro YouTube, hein? Mas enfim, bora lá, eu sei que vocês estão curiosos. E eu vou explicar pra vocês o porquê desse tema, o príncipe que eu tinha. Eu vou contar um pouco da minha história com o Binho. Pra quem não sabe, o Binho é o meu esposo. E eu vou contar um pouco pra vocês como foi até hoje o nosso relacionamento. Eu decidi abrir pra vocês porque acredito que seja uma história assim que vai servir de lição pra muita gente, vai ajudar muita gente e só de pensar eu quero me emocionar, mas eu vou tentar fazer vídeo sem chorar, gente. Eu tô toda arrepiada, real, eu tô toda arrepiada. Não sei se vai dar pra vocês verem no vídeo, mas é surreal, eu preciso contar. Então, gente, na verdade, eu conheci o Binho quando eu mudei pra rua dele. Eu via ele às vezes, achava ele muito bonitinho e tal, mas eu sou 6 anos mais nova que o Binho. Então, na idade dele, eu não atraía ele, porque eu era muito nova. Mas eu achava ele muito bonitinho. Enfim, com 16 anos eu comecei a trabalhar na loja da mãe dele, é uma loja de roupa. Assim que eu completei 17 anos, eu ainda estava trabalhando na loja. Tinha uma amiga minha que trabalhava na loja e ela falou pra mim: Keila, pega um copo d'água pra mim. E o Binho estava lá. Aí lá vai eu pegar o copo d'água. E nisso ele veio pra me beijar. Gente, eu me tremia que nem uma vara verde, vocês não têm noção. Eu me tremia. Sabe aquelas adolescentes apaixonadinhas? Era eu. Enfim, ele me chamou pra sair. Disso a gente ficou saindo assim, acho que um mês, quase dois. Foi quando ele me pediu em namoro. E eu aceitei. Ele falou: agora a gente tem que falar pro seu pai. Eu falava: não, a gente não vai falar pro meu pai. Ele falava: não, não tem como. Eu já cansei de sair escondido com você. Você tem que falar pro seu pai. E o meu pai, gente, na época, ele era muito. Ele ainda é bravo. Mas ele era muito. Ele não podia ver a gente com um menino que ele surtava. Então, quando a gente tava em uma rodinha e tinha menino e o meu pai, a gente via o meu pai, a gente já saía correndo. Enfim, estava morrendo de medo de contar pro meu pai. E ele falou: tá bom, você vai ver, no dia dos namorados eu vou te dar uma coisa que não. Ele falou: não vai ter como você esconder. Vai eu esperar o dia dos namorados pra ver o que esse homem ia me dar, que eu ia ter que contar pro meu pai. E eu apavorada. Ele me deu uma cesta, gente, gigantesca, que por mais que eu quisesse esconder, não ia dar pra me esconder. Era uma cesta enorme. Então eu deixei a cesta em cima da mesa. E quando meu pai chegou da igreja, ele falou: de quem que é isso aqui? Aí eu falei: ai, eu chamo meu pai de Painho. Eu falei: Painho, tenho que conversar com você. Tem um menino que quer namorar comigo, é o filho da Dona Maria. Ai, gente, eu não acredito que eu tô contando essa história. Aí eu falei: é o filho da Dona Maria e tal. Aí ele falou assim: não, que não sei o que lá. Ele, por que que ele não veio falar comigo? Eu falei assim: não, eu falei pra ele que eu ia conversar com você. Ia ver o dia que ele pode estar vindo falar com você. Porque antes, os namorados tinham que pedir pros pais, né, pra namorar com as meninas. E o Binho teve que fazer isso, gente. Ele teve que conversar com meu pai. Aí eu marquei. Ele falava pra mim: amor, como que eu faço isso, meu? Eu nunca pedi ninguém em namoro. Eu falei assim: meu, nem eu sei. Mas ele falou que você tem que ir falar com ele. Aí ele foi falar com meu pai. Até então, meu pai não sabia que o Binho tinha filha. Eu acho que ele imaginou que não era o Binho, que era um dos irmãos dele, entendeu o que eu tava falando? Mas enfim, aí, beleza. O Binho foi lá, pediu em namoro, meu pai deixou. Aí, falou um monte de coisa, né? Uma das que ele tinha que ir pra igreja. Falou que ele tinha que ir pra igreja. Ficamos 6 meses. Foi quando eu engravidei do Gustavo. Eu tinha 17 anos. Quando eu engravidei foi um baque pra todo mundo. Meu pai só chorava. Meu pai não queria me ver nem pintada de ouro. Grande assim pra mim, né? Eu tinha 17 anos e eu tava grávida. E foi meu primeiro namoradinho, sabe? Sério, muito complicado. Aí, até então, decidi morar com ele. Morávamos na mesma rua, né? Então minha mãe morava em cima, a mãe dele já morava na parte de baixo e eu fui morar com ele. Foi aí que tudo começou, sabe? Tipo, eu era muito nova, então não tinha maturidade nenhuma. Ele
também não. Foi muito difícil, mas eu amava ele assim, era Deus no céu, o Binho na terra pra mim. Era um amor assim surreal. Deus sabe o que eu passei, mas nem por isso eu desisti. Eu continuei ruim, porque não era só ele que era ciumenta, eu também era muito ciumenta. Era tudo muito novo pra mim. Então, eu tive depressão pós-parto do Gustavo, eu tive uma pré-eclâmpsia. Eu acredito que foi por tudo, sabe? Minha vida tava meio que muito conturbada, porque no namoro era uma coisa, no casamento foi outra. Então foi uma coisa que me deixou muito destabilizada. Isso, ganhei o Gustavo e tal, passei por essa depressão pós-parto. É muito difícil, gente, uma depressão pós-parto. E ainda mais naquela época que não era uma coisa muito conhecida, entendeu? Não era uma coisa que se falava muito. E depois de um tempo, fiz meu curso, o Hugo tinha 6 meses, comecei a fazer meu curso de cabeleireira, que ele foi atrás pra mim, ele perguntou, amor, o que você gosta de fazer? Eu falei pra ele que eu queria ser cabeleireira, eu gostava muito de mexer com cabelo, maquiagem. Foi onde ele foi atrás dos 2 cursos pra mim. Então eu comecei a fazer meu curso, finalizei meu curso, se eu não me engano eu tinha 18, 19 anos. Acredito que eu tinha 19 anos quando eu finalizei meu curso. Hoje eu dou graças a Deus, sabe, de ter encontrado ele, porque graças a ele eu tenho a minha profissão. Eu sei que tudo que eu tenho é mérito meu, mas se ele não tivesse dado o primeiro passo, eu não teria feito o curso. E depois eu montei um espaço na minha casa, era um cômodo, tá? E mesmo assim ele falou, não, a gente vai montar. Gente, se vocês não têm noção o tanto de gente da própria família dele falava pra ele que ele tava ficando louco de acreditar em mim. Ele me ajudou a montar um salãozinho em um cômodo que a gente morava. Eu lavava o cabelo das minhas clientes no tanque ou no chuveiro, tá? Que tinha um box, era super apertado pra mim conseguir lá. Eu desisti do meu salãozinho na minha casa e acabei vindo trabalhar em São Caetano. Me ajudou muito a crescer profissionalmente, mas também tenho muitas cicatrizes de lá, tá? Foi um lugar assim maravilhoso pra mim, eu aprendi muita coisa. Não tô falando que essas cicatrizes me fizeram mal na época sim, mas hoje me fez crescer muito no profissional. E, enfim, o Binho trabalhava em uma vidraçaria. Ele começou a não querer ir trabalhar para desenvolver esse projeto desse marketing multinível que a gente estava desenvolvendo. Foi onde ele foi mandado embora. Eu também pedi para ser mandada embora, porque eu queria desenvolver melhor esse projeto, porque eu acreditava muito que a gente ia crescer, que a gente ia conquistar o mundo através daquele projeto. Então não foi falta de acreditar, gente, que não deu certo. É porque não tinha que dar, tá? Então, já fui muito criticada, tá? Eu fiz um vídeo de 12K no meu Instagram, onde eu nem citei o nome da empresa e me criticaram muito por isso, mas eu não posso fazer nada, me desculpe você que ainda faz parte da empresa, eu não tô te criticando por isso, tá? Mas eu preciso contar a minha história e essa parte da minha vida eu não posso anular, porque foi uma das coisas que afetaram muito, tanto o meu relacionamento como a minha vida profissional, tudo, tudo. Então eu preciso contar. Não vou citar nomes de empresa, mas a gente já brigava muito depois que a gente começou a passar as dificuldades por conta dessa empresa, a gente brigava muito mais. Então era insuportável ficar do nosso lado, porque a gente brigava muito, 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 a gente se desentendia horrores. Então virou assim uma coisa de louco, onde eu não entendia mais o que estava acontecendo com a gente. A gente passava necessidade que eu não tinha como comprar um Danone pro meu filho. Isso me mata de lembrar. E depois de 1 ou 2 anos nessa empresa, eu engravidei da Sofia. Foi uma gravidez muito complicada, porque tudo que eu comia eu colocava pra fora. Então na gestação da Sofia eu engordei 2 quilos, tá? Eu ganhei ela com 62 quilos, eu pesava 60 antes de engravidar. E ela nasceu de 9 meses. Quando ela completou 24 dias de vida, ela teve uma bronquiolite, onde ela foi parar no hospital. E eu quase perdi minha filha.
Até os 3 meses dela foi, assim, muito conturbado. Foram hospitais praticamente quase toda semana, uma semana sim, uma semana não. 2, 3 anos a gente ficou dessa forma, até a gente decidir tomar um novo rumo na nossa vida, deixar essa empresa. Eu comecei a atender a domicílio, comecei a mandar para as minhas clientes antigas, postar fotos antigas em grupos de desapego, onde eu consegui uma lista de cliente assim bem grande. Até então eu fui atendendo. Durante uns 2 anos eu atendi a domicílio. A gente decidiu mudar. E, gente, eu vou parar por aqui, porque o vídeo vai ficar muito grande. Tem muita coisa ainda para ser contada. Tenho certeza que vocês vão gostar muito de saber o final dessa história. Gente, então para mim postar a parte 2 aqui, me ajudem a bater 50 likes nesse vídeo, que eu vou trazer aqui para vocês a parte 2. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e que vocês vão começar a refletir muito, muito a vida de vocês, o relacionamento de vocês. Vocês vão entender o que eu quero falar no segundo vídeo, tá? Então, um beijo e não esquece de deixar seu like aqui pra mim, tá bom?